Sejam bem-vindos ao podcast Demanda Fora de Hora, episódio número 3. Essa noite temos o prazer imenso de receber a doutora Aline e a doutora Lisânia, que são da Fisioterapia Pélvica em Londrina, com mais de 100 mil seguidores no Instagram, 15 anos de experiência na parte de cuidado da saúde íntima feminina e também é proprietária da marca Liale, que trabalha com produtos desde sabonete até lubrificantes íntimos. Doutoras, sejam muito bem-vindas ao Demanda Fora de Hora. Nós que agradecemos o convite, estamos muito felizes de estar aqui. Obrigada, viu? Estamos felizes até demais. Imagina quando participar de um momento tão especial aqui com o Aron e toda a equipe. Vai ser um prazer estar com vocês no nosso bate-papo. Doutoras, hoje vocês têm 100 mil seguidores no Instagram, tem uma marca, mas não é sempre assim, né? Todo mundo tem um início, tudo tem um começo, né? E vocês são profissionais da área, com mais de 15 anos. Como foi esse começo, esse insight? Eu vou para o digital, eu vou produzir conteúdo. Quando foi esse time e por quê? Como foi esse começo? Bem, como o próprio nome já diz, né? Fisioterapia pélvica. A gente trata e cuida, previne de disfunções da região íntima, onde a região íntima tem muito tabu, as pessoas têm vergonha de conversar, de falar. Fala que não é que nem eu estou com uma dor de dente e eu converso com o meu amigo e vou falar, eu tô com uma dor de dente, nossa, tô com uma cárie. Ele fala que tem uma dor de dente, uma cárie, mas ele não fala que ele tem um problema de perda de xixi, que não tá dando tempo de chegar ao banheiro, ou tem um problema que não consegue ter relação sexual, e assim por diante. Então, é um tabu na nossa área. E quando a gente começou, há um pouquinho mais, até de 15 anos atrás, como era algo muito novo, apesar da profissão, da área, já existia muito mais tempo do que isso aí, os médicos, os colegas desconheciam ou não acreditavam na nossa especialidade e as pessoas também muito menos, né? O paciente, para a gente é o paciente. Então, a gente precisava buscar de que forma que a gente ia mostrar o nosso trabalho. Há 15, 16 anos atrás, não existia digital. A gente trabalhava na revistinha, aquelas revistas que ficam em consultório. Então, escrevia matéria em revista, matéria em jornal, ia em televisão para fazer matéria, era convidada, era só dessa forma. E aí começou a aparecer, na época, eu acho que ainda era o Orkut. E o Orkut tinha umas páginas. Era página, né? Os grupos, né? Os grupos lá que você seguia. E aí a gente resolveu criar uma página. Falei, não, a gente tem que divulgar de algum jeito. Aí era isso aí, e na época tinha blog. Falei, vamos fazer um blog e fazer um negocinho desse. E escrevia. E a gente foi vendo que foi cada vez mais difícil. Falei, mas a gente precisa então, não consegue chegar até o profissional médico, que até então era quem nos encaminhava. A gente precisa chegar no público final. Como é que eu vou chegar? Hoje a gente tem uma palavra como essa, um público final. Então a gente vai através dessas outras formas. Então a gente chegava até o paciente me falava quem era o profissional médico que cuidava dessa paciente, e a gente entrava em contato. Então a gente fazia um inverso. E aí veio o Orkut, apareceu o Facebook, e foram aparecendo. A gente tem que aparecer cada vez mais. O que ia aparecendo de meio digital, a gente ia aprendendo a se influenciar, não, se inserir dentro daquilo ali. E vocês já estavam juntas nessa época, num projeto juntos. Desde o começo. Nós começamos, a gente se formou e já começamos a trabalhar juntos. Então, desde o começo já eram bem inseridas com essa parte de publicidade, de mostrar o trabalho, até porque era algo inovador. Se não fizesse, também não havia mercado, né? Não tinha como. Tinha que ir para essa parte, tinha que divulgar. Que legal, de alguma gente. forma. Porque tem muito profissional que você tem que mostrar para ele a importância do marketing, né? A importância do posicionamento, do brand. É legal você ver profissionais que já saíram para o mercado entendendo dessa importância. Pode continuar, doutora. Não, a gente foi estudar marketing. A gente não só estudava a nossa área técnica, a nossa área de base. Como a gente tinha uma dificuldade em passar para o outro profissional
e o outro profissional entender o que era a nossa especialidade, falei, não, a gente tem que estudar marketing. E aí a gente começou a fazer cursos e mais cursos de marketing e curso de marketing. O Sebrae foi um apoiador muito grande da nossa... Até hoje ele acompanha a gente nisso tudo, mas a gente foi atrás de estudar marketing e, claro, sempre complementando a nossa especialidade de base, né? E aí foi se inserindo cada vez mais. E aí teve um curso que a gente fez, que foi o que fez o nosso boom, né? Que a gente conseguiu melhorar a parte de falar na rede social, na frente de um telefone, que eu tinha uma dificuldade muito grande. Aprender a tirar ideias do dia a dia para virar um Reels, virar uma publicação. E aí, conforme a gente foi estudando cada vez mais, a gente foi melhorando e deu esse salto que tinha aí, que aí fomos para o Instagram, né, de 2, não, a gente tinha 5 mil, e aí foi crescendo assim, em 1 ano e meio, a gente deu um boom bem grande no Instagram. E vocês chegaram a ter vídeos com milhões de plays, é um negócio... Sim. É legal quando viraliza, né? É muito legal. Essa primeira tacada, né, gente? E com coisas, assim, com assuntos que são do dia a dia de todos nós, né? Como sentar para fazer xixi ou cocô, né? Falar de situações de perda de urina, né? Perda de xixi, que muitas pessoas têm vergonha de falar. E a gente buscou mesmo criar os conteúdos voltados para a população, né? Pessoal em geral, público em geral. Isso, então a gente não fala ali para profissionais, a gente está falando para a pessoa que sofre com isso, né, que quer melhorar e buscar a qualidade de vida, né, prevenir e tratar, como por exemplo, né, prevenir e tratar a perda de xixi, que é tão constrangedor, né, sofrer disso e viver com isso. E qual que foi o vídeo que viralizou, antes de eu ir para a próxima pergunta? Vocês lembram? Qual que foi o primeiro, assim, que você estourou? Acho que o primeiro foi aquele do Jump, né? Que tinha aquelas mulheres pulando. É o Jump perdendo urina durante o Jump. Esse foi o primeiro, e depois foi uma coisa mais simples, como limpar para fazer xixi. Depois foi xixi, como limpar. Fez cocô, como limpar para fazer cocô. Depois desse aí, acho que foi o que mais... O que é muitas vezes simples e básico para o profissional, ele é de tanto valor para as pessoas, né, gente? O pessoal fala assim, isso aqui não vale a pena colocar na internet. Gente, se eu olhar, tem como trocar um chuveiro no YouTube, como fritar um ovo. Beleza, que pode ser a coisa mais simples do mundo, mas tem um monte de gente com 18 anos que sabe fritar um ovo. É uma necessidade. É uma necessidade, uma hora vai ter que fazer. Empreender não é isso, não é solucionar certas demandas da sociedade, certos problemas. Então é isso que realmente é empreender. E doutoras, como é que foi esse início? Qual que foi o principal desafio de vocês nessa parte de gerar conteúdo, principalmente numa temática que tem muitos tabus, que eventualmente o pessoal não fala tão abertamente? Qual que foi o principal desafio nessa geração de conteúdo? Não é fácil, né? As pessoas ainda vêm falar, nossa, você tá muito, né, sem vergonha mesmo, né, mostrando lá como é que tem que fazer para limpar o xixi, né, ou como limpar depois que faz o cocô. Falei, mas gente, precisa disso, né? É claro que não é comum a gente ver um vídeo assim, mas tratando da nossa área, né, nós cuidamos ali da saúde íntima de mulheres, homens. E no começo foi um pouco difícil pensar em como atingir, né, o público através desses assuntos, mas aí a gente foi partindo para a prática, né? Qual é a dor do meu paciente, né? Por que ele está aqui? Por que ela está aqui? Então, para ajudar de uma forma mais simples, nós escolhemos, né, partimos para esse lado, né, de postar algo que tem a ver com a necessidade do dia a dia e coisas simples e que vão fazer diferença. E tinha aquelas brincadeirinhas, vocês estão muito blogueira agora. Esse tipo de brincadeira que parece mais uma chacotinha, rolava lá? Sim. Não, porque mais tem, ainda vira mexe tem. Aí tem um amigo mais próximo que ele me encontrava, ele fazia assim. Porque aí mostra no Rios, né? Outra situação, para mostrar, apontar para alguma coisa, ele só ficava assim, ó.
Só me imitando. Falei, pode imitar. Enquanto eles brincam, vocês ganham dinheiro, né? Tá ótimo, né? Tô dando risada, Tá né? dando mais visualizações pra gente. Tá ótimo. Doutora, tem os desafios, mas tem as conquistas, né? E às vezes cada conquista é diferente uma para outra. Eu vou perguntar primeiro para a Lisânia. Qual foi uma conquista que te marcou? A hora que vocês foram pro digital, teve um negócio assim que, poxa, isso aqui me marcou demais. E às vezes não é só quantidade de play, às vezes cada um tem algo que te marca muito, tem algo que te brilha. É ver ali a resposta das pessoas, né? Assim, o feedback, né? Então, é muito gratificante. Então, não precisa ter muitos views, mas se fez diferença na vida de uma pessoa, falava, nossa, eu precisava ouvir isso, eu precisava ver sobre isso para eu ter uma mudança de vida. Então, a gente recebe mensagens, né, de pessoas que são de fora de Londrina, então é um alcance enorme, né? Então, a gente atende também online, tem pessoas fora do país que entram em contato com a gente por ver ali no Instagram um post falando sobre o xixi e da dificuldade que é perder xixi e querer tratar isso, né? Então, quando a gente tem esse feedback, isso, para mim, assim, acho que para nós, é a maior conquista. Mudar, né? A vida das pessoas, de ver que você tá influenciando de uma forma boa, né? Que você tá fazendo diferença. Que ela, com uma dica ali, com uma orientação que a gente dá, fala, fez toda a diferença. Como, por exemplo, postura para fazer cocô. Muitas pessoas não sabem que tem e que faz diferença e que pode prevenir doenças, né? Disfunções ali, né? No assoalho pélvico, no ânus, né? Hemorroidas. Então, a pessoa fica muito grata, né? E vem falar pra gente, olha que legal, depois que eu comecei a sentar assim, pra mim mudou a vida. Mudou a vida. Então, pra gente é muito gratificante, é muito bom. Tenho certeza, não deve ser algo mais desconfortante do que ter um ventre preso. Às vezes, por causa de postura, às vezes tem outros problemas, às vezes por causa que não tem a postura correta, ou com conhecimento é simples, mas muda a vida das pessoas, né, gente? Doutora Aline, e a sua? O que te brilha? Complementando, né, Lê? O simples precisa ser dito, né? Eu falo que a pandemia, ela veio para acelerar, ajudar, né? A gente teve momentos ruins durante a pandemia, mas eu acho que veio para mudar. Vou falar da minha pessoa, né? Quebrou muito visão em relação ao digital. A princípio, o digital era para a gente ser conhecido mais na cidade de Londrina, que era o nosso objetivo inicial, mas depois quebrou um tabu para mim, que os exercícios da saúde íntima ou essa ajuda que a gente dá para a pessoa, eu achava que eu precisava tocar e tô na frente da pessoa para poder conseguir ajudar. E o digital veio para mostrar, vou falar com, né, que isso não precisa ser assim. Então, a gente recebia alguns feedbacks, quando a gente ia passar algum encaminhamento para tem uma fulana de tal na cidade tal. Nossa, mas fica a 500 quilômetros da minha cidade, eu não consigo, não tenho como e recurso para poder ir nessa cidade. E aí ela coloca aqueles feedback, como a Lisânia falou, que só dos ensinamentos que a gente vai passando, já foi mudando a situação de vida dela. Então, mostrou que é possível a gente conseguir reabilitar uma pessoa, a paciente, uma pessoa que está com alguma dificuldade da região íntima e situações simples, né? Que às vezes é o que a gente falou do início, comecei a falar, o simples para mim não é o simples para o outro. Não. Então, o simples precisa ser dito, o básico precisa ser dito. Então, quando eu vi a necessidade, que isso estava dando certo no digital, então acho que abriu mais ainda a minha cabeça. Essa quebra de barreira territorial, né? Porque, exatamente. Até a gente tem parceiro nos Estados Unidos, a gente tem parceiro já na Itália, a gente consegue ajudar a gente no mundo inteiro. Lógico, tem algumas profissões que não dá, mas algumas permitem isso daí. E o digital tem bônus e ônus, mas esse é um dos grandes bônus, né, gente? Isso com toda certeza. Doutoras, não é fácil
que vocês atendem, né, lá na clínica da Orocor. Um abraço para o Dr. Paulo Emílio Fugante, nosso amigo e parceiro também. Mas vocês atendem durante o dia, vocês gravam conteúdo, vocês cuidam da família e ainda tem um e-commerce. Então, a gente sabe que isso não é fácil para vocês. Como vocês organizam essa rotina? Porque a desculpa de boa parte das pessoas é: eu não gero conteúdo porque eu não tenho tempo. E aí eu conheço essas doutoras aqui, elas são workaholic, igual a gente, não param e não deixam de dar atenção para a família, de cuidar do e-commerce. E se olha lá nas redes sociais, a frequência de vocês é excelente. Vocês estão ali produzindo conteúdo com uma frequência há anos, e isso é de brilhar o olho até para mim. Como é que vocês organizam essa rotina louca aí de vocês? Olha, no início, eu confesso que a gente tinha toda uma rotina. Fim de semana organizava toda semana de conteúdo, passava para ela: olha, eu pensei nisso aqui, a gente subdividia, ó, fala isso, fala aquilo. Então, a gente fazia até durante a cada 15 dias, fazia um passo a passo, o que a gente ia falar, até para não brigar em relação à informação, o que ela já tinha pensado para fazer, o que eu ia fazer. Só que a prática diária foi ficando fazendo parte da nossa rotina, que hoje a gente não precisa parar, que eu acho que até tem hora que a gente acaba sofrendo um pouquinho com isso, mas a nossa prática diária já ficou dentro da nossa rotina. Então, a gente já consegue, no nosso dia a dia, ver insights de situações que a gente está vivendo, ou do nosso paciente ali, e a gente consegue: opa, vamos aproveitar esse assunto aqui e vamos gerar conteúdo. Fazer um stories, aproveitar, faz um reels, faz um post. Então, a gente hoje, depois de muito tempo, não é de um dia para o outro, né? É a rotina, é a prática, e hoje a gente consegue gerar conteúdo dessa forma. E tem dia que é um caos, né? A clínica ali toma muito tempo, então a gente tem... Além da própria fisioterapia pélvica, né, que é atender esse paciente, a gente trabalha no Hospital do Câncer. Então, a gente tem ambulatório lá no hospital, a gente tem a Orocor, que a gente gerencia a Orocor ali dentro, a gente tem a Liali para tomar conta, ver pedido, embala, a gente é um pouquinho de tudo. Então, tem dia que é difícil para fazer um conteúdo. Então, a gente já tem as cartas na manga, né? De vários conteúdos que a gente já foi feito, fica lá salvo, opa, vamos pegar esse assunto aqui e colocar. Uma carteirinha. Uma carteira, já tem lá. Faz isso aí um tempo, né? E é aquilo, né? A gente tomou posse da frase: o feito é melhor que o perfeito. Então, a gente precisa fazer, né? E nós nos dividimos os dias ali na semana. E quando é o meu dia, eu tenho que dar conta, mesmo que seja difícil, mesmo que os imprevistos aconteçam, a gente vai, né, e coloca a família no meio, até para participar ali em alguns conteúdos, né? Ficando mais fácil, né? E eles vão entendendo também esse nosso lado, né? É claro que a gente precisa ter equilíbrio, né? Então, a gente não dá conta de tudo sempre, né? E não adianta também se culpar por isso, né? Então, é um dia de cada vez, né? Fazer aquilo que está programado para o dia e, às vezes, não acontece do jeito que a gente tanto queria, mas a gente fez. A gente colocou ali a meta e tá, vamos cumprir, vamos fazer. Essa importância da constância, né? Isso. O pessoal fala assim: eu não tenho motivação. Gente, ninguém acorda motivado todo dia, né? Não. Agora, a constância, que eu vou me comprometer a fazer por dia, tal Sim. dia. O compromisso e cumprir com esse compromisso, gente, é o que faz eventualmente ficar mais fácil. Você vai... É aquela curva de proficiência, você vai ficando melhor, mais rápido e vai ficando um pouco mais natural, né? Então, eu já quero parabenizar vocês, que eu acho a constância de vocês algo de se aplaudir de pé, porque eu também produzo conteúdo, a gente olha lá de fora e fala assim: não, os negócios deve ser muito simples. Gente do céu, não é simples, você tem que pensar no conteúdo, aí você tem que gravar e tem que editar, legendas, falando: será que tá bom? Eu sou crítico, mas eventualmente a gente vai produzindo mais e vai se aperfeiçoando, né? Doutoras, como é que surgiu a ideia de vender produto? Porque vocês já... Imagino que já não deve ser simples agora, lá atrás também não era.
Eu vou criar uma marca, vou criar uma linha de produto. Como é que surgiu essa ideia? Foi um insight ou vocês já estavam meio, a gente precisa criar uma outra entrada de caixa, ou preciso oferecer soluções que eu não estou vendo no mercado? Como é que foi essa sacada aí? Bem, a gente, dentro desses cursos de marketing que a gente fez, ele mostrava que a gente precisava ter algo físico, né? A gente entendeu que precisava de algo físico, algo que lembrasse da nossa especialidade. E aí nós juntamos aquilo que a gente sentia falta no mercado. Muitas mulheres têm dificuldade para achar um produto como esse. A gente tinha dificuldade para indicar por alergias, irritações, não dá certo com aquele produto. Falei, vamos para a linha do natural. E aí veio a ideia de, como faz mais parte da nossa rotina, fazer esse tipo de solicitação, pedir para comprar, ou cuidados por conta da saúde íntima, veio a ideia de criar um produto de lubrificante e hidratante íntimo, sabonete e lubrificante. E aí o nome foi difícil. E aí veio o Li-Ali, né? Li de Lisânia e Ali de Aline. Para a gente conseguir ali cuidar da saúde íntima dessas mulheres da forma mais natural possível, né? Então, a ideia veio praticamente da nossa prática clínica durante esses anos todos, de ver a necessidade de ter algo que pudesse realmente indicar com segurança. E, claro, uma forma de colocar a nossa marca, a nossa vivência num produto físico, né? Algo que não dependesse da nossa mão para trabalhar. Né? Então, ela está usando na casa dela, ela pode ter mais de um e ter a recorrência. Acho que é isso aí, né? Sim, pensando no bem-estar, né, da saúde íntima, com qualidade, né, para as nossas pacientes, para as mulheres, porque muitas vinham, né, se queixar para nós. Não me adapto com tal marca, forte para mim, acaba me irritando. Então, a gente vendo, né, na nossa prática no dia a dia, conversando com as nossas pacientes, pensamos nisso, né? Como cuidar e ajudar nesse cuidado íntimo com produtos de qualidade que não vão agredir ali a região íntima. E no final a gente volta, né, em atender uma dor, atender uma necessidade. Sim. Então, vocês olhando para as mulheres que vocês atendem, a gente deve atender várias mulheres, poxa, não tem algo aqui natural que se adapte. Olha como, quando você coloca, eventualmente, no caso de vocês, as pacientes de vocês, no centro, olha como vai surgindo ideias inovadoras, porque igual a fisioterapia pélvica foi algo inovador para a época, o produto também. Você fala assim, vocês estão vindo abrindo o mercado. Até já vi outra fisioterapia pélvica em outra região. A gente viu que esse movimento também gera mais movimento, né? Vocês conseguiram fazer brilhar até uma linha de mercado. Eu vi outras mulheres que se inspiram no trabalho de vocês, que começaram a se especializar quando era só vocês no mercado, né, doutoras? Sim. E, doutoras, o mercado de empreendedorismo, historicamente, ele é composto por homens. Às vezes, um ambiente até um pouco machista, né, por assim dizer. E o que você acha que... O que vocês acham que foi vital para vocês conseguirem adentrar no mercado? Foi algo difícil ou não? Conta para mim, porque eu sei que é desafiador. Sim, é desafiador, mas é aquilo, né? Se a gente tem um sonho, um propósito, né? Que no caso era de ajudar outras mulheres, isso nos dá mais força, mais ânimo, né? Para enfrentar essas dificuldades, né? Porque realmente não é fácil entrar no mercado, empreender, né? Ainda mais nós, né? Sendo mulheres, com várias tarefas aí, com várias funções, mas, né? Deus nos ajuda, nos dá graça, e a gente também conta com parceiros, né? Que vão nos ajudando, que vão, né? Dando a direção ali do que fazer, como fazer, então é possível. Né? É possível, né? As mulheres podem empreender
e tem um feeling diferenciado também, não é? Muito mais feeling que os homens, com Não é? certeza. Com E que ajuda certeza. no empreendedorismo. Então, Até conheci outras fisioterapeutas pélvicas que se inspiraram em vocês. Olha como vocês vêm abrindo e abrem espaço para outras mulheres também, não só sim. na área da fisioterapia pélvica, mas também de empreender, de que assim, ó, vocês podem, é difícil para qualquer um, independente do sexo, né, mas é possível você se atender, é possível você cuidar da família, é possível você ter uma marca de produto, lógico. Fácil não é, né, doutora Aline? Nem um pouco, mas assim, lá atrás, eu acho que o que ajudou, deu esse empurrão para a gente começar nessa parte de empreender, primeiro porque a nossa área, já como eu falei no início, né, já tem tabu, então eu preciso aparecer de alguma forma. Nessa história toda, tem o Paulo Emílio, o Dr. Paulo Emílio no meio, porque foi ele que achou a nossa especialidade ali, conversou com a gente, puxou a gente para o mundinho dele ali, e aí ele teve uma ideia de fazer um curso pelo Sebrae, voltado para gestão, para empreendedorismo também. Que tal a gente criar uma clínica multidisciplinar dentro desses cursos do Sebrae? Então ele puxou a gente para fazer, e como a gente não tinha, quase você não tem paciente, você está no início da carreira, você está trabalhando, a gente precisava trabalhar em outras áreas para manter aquele consultório aberto. Então lá a gente tinha muito pouco paciente. E aí ele foi puxando, vamos, é o médico, né, tá puxando a gente, vamos aproveitar a onda e vamos surfar nela. E aí a gente foi aprendendo cada vez mais, e aí você vai estudando cada vez mais sobre empreendedorismo, o que quer fazer de gestão, e aí foi abrindo cada vez mais a nossa cabeça, vendo que não dá pra gente depender só de um sistema, eu preciso saber as outras áreas também, saber que hoje o mundo não é só aquilo, tá muito além do que aquilo que a gente vive. Então, acho que lá atrás ele acabou puxando a gente para fazer a gente estudar cada vez mais, mas não só nossa área técnica, essa outra área. E foi onde acho que aflorou mais ainda a vontade, claro, que devia estar lá guardadinha. Ele já tinha essa vontade, né? De empreender, mas só faltava, acho que, ferramentas, organização na cabeça. E deu onde estamos. Eu falo que o empreendedorismo, ele não é profissão. O cara não é empreendedor, ele é o estado de espírito. Porque eu falo, quem empreende, gente, tem esse quê? Até porque, se colocar matematicamente, hoje se o cara tiver R$1 milhão, compensa ele deixar parado, rendendo numa taxa Selic, num tesouro que dá 12% ao ano. Seguro, né? Agora o cara vai montar um negócio de R$1 milhão, a chance dele perder R$1 milhão é grande. Muito. Vamos lá, 50% das empresas fecham até 3 anos, a chance dele ter menos do que 12% ao ano de produtividade também é grande. Aí você fala, gente, o cara que empreende hoje no Brasil, ele é meio maluco, né? Você fala assim, não deve estar batendo muito bem na cabeça. E até eu, quando eu cheguei a quebrar 2 vezes, eu falei, nunca mais vou empreender. Eu falei, não, isso aqui não dá para mim, eu vou trabalhar para os outros. E aí, a hora que já é uma oportunidade, eu comecei a atender um cliente ou outro, entregando tráfego pago, fiz um e-commerce faturar R$1,5 milhão com a gente. Falei, opa, eu tenho um conhecimento que ajuda as pessoas. E aí também encontrei um negócio chamado propósito, que é fazer brilhar a vida das pessoas, ajudar empreendedores que estão ali startando. Eu vou empreender de novo. E aí, hoje estamos aqui na Impulse, né? São nossos parceiros de longa data, né? Desde quando a gente era uma agência bem menorzinha, a gente devia ter 4, 5 colaboradores, até agora estamos com 21 aqui. A gente vê que vale a pena. E realmente a vida acaba premiando a audácia, o risco, mas o cara que empreende, a pessoa que empreende, ele tem um foguinho lá dentro, né? Ele tem que ter. E fica lá, é verdade. Doutoras, qual que é os próximos planos para a marca? Se vocês puderem contar, se vocês têm algo para o futuro que vocês querem fazer, conta para nós. Sim, temos algumas ações aí, né, que estão quase acontecendo, né, de colocar mais produtos, né, oferecer
mais benefícios aí para os nossos clientes, seguidores, né? Então, temos projetos para fisioterapia, né? Na nossa área ali da fisioterapia pélvica e também para Liali. Então, a gente precisa sempre estar buscando, né, mudanças, crescimento, e é isso. Então, a gente tem buscado também conhecimento para poder, né, crescer e melhorar aí a nossa entrega, tanto para os nossos seguidores, quanto para os nossos clientes que, né, já têm estado com a gente junto com a Liali. Né? Então, o aprendizado e a prática é constante, né? Não para, né? Sim. Como diz, o fantástico mundo de Bob, a cabeça dela assim, ó. Eu aprendi com ela, o marido dela é assim, aquele cabeça não para. Então você deita lá, as ideias estão assim, não. Nossa. Vamos colocar no papel. Vamos fazer acontecer. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu tenho um pouquinho desse aqui, às vezes eu passo num ponto que vem que aluga-se e tal, eu falo assim, nossa, achei que dava para abrir isso aqui, passa perto de um imóvel, perto de uma escola, nossa, aqui dava para abrir uma lanchonete, né? A cabeça não para, lógico que a gente não tem tempo para executar tudo, mas o mais importante, a gente vai executando, né? Naquilo que dá, a gente vai seguindo, coloca no papel, vê se é possível, e se é possível a gente segue adiante. Doutoras, eu vou, pra gente fechar, indo aqui para a linha final com essa conversa incrível com as doutoras Aline e Lisânia, eu queria que vocês dessem um conselho para as mulheres que estão empreendendo, porque muitas vezes está lá em casa, está no começo e fala assim, a gente não vê norte, né? A gente quer, mas a gente tem medo, as nossas inseguranças tomam conta, os riscos também, porque empreender não é fácil. Eu falo que ele premia o risco, mas o risco existe. E quando a gente vai empreender, a gente tem que saber que tem chance das coisas, né? Não serem do jeito que a gente quer. Então, eu vou deixar cada doutora dar o seu conselho para as mulheres. Doutora, pode falar para a câmera que essa guia é para elas. Olha, confesso que não é nada fácil a gente empreender no mundo em que a gente está vivendo, no país em que a gente vive. Sim. Mas eu acho que o conselho que eu dou é acreditar em você. Não escute o que os outros estão te dizendo. Isso não vai te levar a nada, não vale a pena você fazer isso, pode desistir que isso aí não vai dar certo. Então, acredite em você, estude, vá atrás. É seu sonho? Vai atrás. Você consegue. Acredite em você. Deixa o que o outro está falando de lado, pense em você, olha para frente e segue adiante. Você é única e eu falo que, inclusive para minhas pacientes ali direto, se ame em primeiro lugar, goste de você em primeiro lugar. É teu sonho, é teu objetivo? Siga adiante. Não desista, não anda para trás, anda só para frente. Ai, gostei, doutora. Vou tomar para a vida isso daí. Doutora Lisânia, por favor, dê o seu recado. É isso, a gente precisa acreditar no nosso sonho, não abrir mão dele, né? E buscar meios e pessoas certas que podem nos ajudar, né? É possível, nós somos testemunho aqui, né, de que é possível mesmo, diante de várias circunstâncias, dificuldades, não olhe para elas, né? Sempre vai ter uma dificuldade, um obstáculo, mas se a gente está ali, né, firme no nosso propósito, é isso. Se você tem um propósito, é possível sim empreender com alegria, com leveza, e assim fazer diferença na vida de outras pessoas. Então, não menospreze o seu sonho, né? E busque ajuda. Tem o Sebrae para ajudar ali no start, né? Para você entender como embasar ali, onde encaixar o seu sonho, o que você quer fazer. Tem parceiros que vão nos ajudar a crescer, né? Nessa direção aí do empreendedorismo. É possível sim. Então, não abra mão do seu sonho. Doutoras, foi incrível. Obrigado por essa aula de empreendedorismo. É bom ver quando vocês conseguem fazer brilhar a luz dos outros, né? Por consequência, quando a gente brilha, a gente permite com que as outras pessoas brilhem também, né? Que as pessoas tragam os seus diferenciais
E isso eu gosto de falar sempre, gente. Não copie o diferencial do outro. Cada um tem o seu brilho, né? E quando você vai copiar algo do outro, tá na cara que não é seu. Mas quando você fala assim, não, é isso aqui que eu acho que é, isso aqui é a minha cara, isso aqui é o que eu quero trazer para dentro do meu negócio, isso ninguém tira, ninguém copia isso. Porque isso vem do coração, é verdadeiro dentro do negócio, não é algo, pô, eu vi lá funcionando naquela empresa, deixa eu copiar isso aqui, ó. Aí eu vou fazer um pouquinho melhor. Meu, tá na cara que aquilo não é o DNA da empresa. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo ótimo conhecimento que vocês trouxeram e pela nossa parceria de longa data aí. Nós estamos indo para o nosso, talvez, 3º ano já, né? Já perdi as contas. Eu também, gente. O tempo tá voando. Voando, né? Assim que é bom, né? E, gente, mais uma vez, obrigado por participarem do Demanda Fora de Hora. No próximo episódio, aguardem que tem uma novidade muito legal para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.